Seja bem-vindo a Você e Eu Podcast, um podcast que está aqui para te ajudar a ativar o amor no seu casamento. Meu nome é Michael, eu sou o host desse podcast, juntamente com a parte mais bonita do Você e Eu, a Suzy, que vai ler quem são os nossos convidados desse episódio. Sejam bem-vindos, o Alexander e a Jo. Eu vou estar então apresentando os nossos convidados. Alexander Lins é empresário, mentor e especialista em estruturação de estratégias e processos comerciais. Foi sargento do Exército, onde atuou por 8 anos. Sua jornada com atividades comerciais teve início no ano de 2022. De lá para cá, implantou, estruturou e escalou equipes comerciais cujo faturamento chega a mais de 3 milhões. Hoje ajuda empresas a estruturarem uma força de venda com foco em previsibilidade de receita. A Joslaine Carlos é empresária, mentora, treinadora e palestrante, profissional com mais de 10 anos de experiência com gestão de pessoas e liderança. E nos últimos anos já impactou mais de 5 mil pessoas em eventos presenciais e online. Ajuda empresas a estruturarem processos, pessoas e liderança para conseguirem sair do operacional e se concentrarem nas estratégias de crescimento para escalarem o negócio e aumentarem o faturamento. Juntos, os dois são sócios na vida e nos negócios. E para conseguirem trabalhar juntos e ter harmonia como casal, tem a ordem dos seus valores muito bem alinhados: Deus, família e trabalho. Foi uma das descrições mais legais que a gente teve agora em casal. No final, assim, esse fechamento foi legal. Deus, família e trabalho. Sim. E hoje a gente quer aprender com vocês. O tema desse podcast é como nós podemos salvar um casamento a partir da inteligência emocional. E vocês trabalham com isso. Mas antes de começar, nós temos sempre um presente para os nossos convidados, tá? São os nossos 2 livros. Obrigado. Eu Tive Amor no Casamento, né? Geração Pornográfica. Tu já ganhou no curso, onde foi minha treinadora, exatamente. Legal. Mas podem dar de presente para outra pessoa. Com certeza, Às vezes vocês muito sabem legal. alguém que precisa. Então, é uma... Geração Pornô e Você e Eu. Ative o amor em seu casamento em 28 dias. Ó. Você vai salvar o casamento. Muito legal. O primeiro é um livro que fala sobre masculinidade e pornografia. Legal. E o segundo é um livro pro casal, para que ele leia juntos. São 28 pequenos capítulos com perguntas, com reflexões Legal, sobre gente. vários temas. Adorei, obrigada. Legal. Gente, inteligência emocional é um tema que nos últimos anos ele vem abarcando muitas áreas, inclusive o casamento. No nosso casamento, nós éramos cristãos, acreditávamos em Deus, e dentro da nossa caminhada a gente sabia que Deus fazia muitas coisas na nossa história, mas a gente nunca tinha estudado isso ou entendido o que era inteligência emocional. Fez muita diferença no nosso casamento. E como vocês trabalham com isso, queria perguntar: quais são as coisas básicas que alguém tem que saber para adquirir, se tem como adquirir, inteligência emocional? É muito amplo para falar assim, as coisas básicas que a pessoa precisa saber, mas eu acho que o ponto de partida é entender que nós não vemos o mundo como ele é, mas sim como nós somos. Então, quando nós entramos num relacionamento, nós já chegamos nesse relacionamento com uma bagagem anterior, muitas vezes, de vida. Não só de relacionamentos anteriores, porque nós sabemos que tem casais que aquela pessoa é a primeira pessoa dela, mas de pai e mãe, principalmente. Então, tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos, as experiências que nós vivemos com os nossos pais, desde que nós somos crianças, elas vão moldando a nossa construção de identidade e principalmente aquilo que nós acreditamos. Então, quando a gente vem para a vida adulta, tudo isso já está na nossa programação. E quando nós entramos num relacionamento, é a minha carga emocional com a carga emocional dele e como eu faço para isso dar certo. Já que a minha percepção de relacionamento, de casamento, de figura masculina é toda aquela que eu herdei da minha casa, do meu pai e da minha mãe. E ele é a mesma coisa. E até é muito louco, porque assim, ó, quando eu era totalmente estranho a esse termo e sequer conhecia o que é inteligência emocional. O primeiro movimento, quando eu descobri sobre isso, foi inclusive tendo um gatilho emocional que prejudicou, de certo modo, ali a nossa relação. Estávamos na época... fui fazer um churrasco com amigos que eram lá do quartel, pessoas ali que trabalhavam comigo. Isso foi em Benedito Novo, lembro que estava muito frio na época, inclusive. E aí tinha um menino, inclusive, nossa, me ajudou demais nos eventos ali. Hoje, depois veio trabalhar conosco. Grande por ele. Que é o Bonete. Eu lembro que na época, assim, ele sempre foi muito solícito, assim, de fazer as coisas, de ajudar e tal. E aí, na ocasião, assim, a Jora, acho que a única... Estávamos nós dois ajudando, fazendo as coisas por todos ali, né, tipo, coordenando o churrasco e tal. E aí eu lembro que esse ato de ele servir, de estar ali sempre presente e tal, isso começou a me incomodar. Só que eu sequer sabia, eu só sentia algo assim na boca do estômago e nem sabia o que era aquele negócio. E isso começou a mudar minha fisionomia, mudar meu comportamento com ela.
Eu lembro que eu cheguei em casa... Você foi pra casa quieto o caminho inteiro, nem falava. Fui pra casa quieto o caminho inteiro. E aí a gente chegou em casa, assim, eu só com esse reflexo que começou aqui na boca do estômago e afetou, assim, a fisionomia, ficou mais enrijecido os músculos da face, o comportamento não era aquele comportamento amoroso, que é o normal. E ela começou, amor, o que foi? O que aconteceu? O que você está sentindo? E eu comecei a olhar, assim, até que depois de muito tempo, quase ficamos um parto para entender, eu vi esse cara, acho que eu senti ciúmes. Nessa época eu já trabalhava com inteligência emocional, eu já faço isso desde 2018, é a minha busca, né? E quando nós nos conhecemos, o Alex, ele não tinha nenhum contato com autoconhecimento e inteligência emocional. Então, quando eu percebi o comportamento dele, eu busquei silenciar, deixar ele digerir aquilo, né? Porque é realmente no estômago o negócio. E aí depois eu perguntei, o que você está sentindo? E a gente sabe hoje, né, que dar nome às emoções ajuda você a conseguir neutralizar a emoção, inclusive. E daí naquela época, assim, ele conseguiu associar que era o ciúme, inclusive que era de dentro de casa, né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, se for ver toda a minha história, o relacionamento com meus pais, ele girou muito em torno disso, em torno, assim, de ciúmes, né, e aí, o que acontece? Tudo que você vê ou ouve sente, né, por repetição, alto impacto, você tende a ter gatilhos, a repetir, enfim, né. E ainda sobre esse aspecto do ciúme, eu vi uma outra ocasião, que foi nesse caso aí na praia, né, foi bem interessante essa daí, a gente tava, foi final de 2019, 2020, não lembro exatamente quando foi o ano, e estávamos sentados eu, o Jô, o meu cunhado e a minha cunhada, né? E aí a gente ali, tranquilo, bem de boa, assim, tal, daqui a pouco, assim, entrou um rapaz, assim, eu lembro que o cara todo bombado, assim, e expansivo, assim, o cara falava alto, tal, e aquilo começou a me incomodar. Eu parecia um bicho defendendo o território, assim, e daí daqui a pouco eu fui pedir uma água, eu dá uma água aí, sabe? Gente, cara, que um gatilho, assim, tipo, muito assim, bizarro, assim. A minha irmã ficou assim, todo mundo se olhou, ninguém entendeu nada. E daí, tipo, pra mim, assim, parecia que eu tava disputando território, e, totalmente fora de contexto, de nada a ver, sabe, nada com nada. Então, realmente essa parte, assim, de começar a entender sobre as emoções, de entender, assim, gatilhos emocionais, entender que eu vi muito isso dentro de casa, de tal forma que quando existem certos comportamentos que eu percebo, seja nela ou, enfim, o espaço em si, enfim, eles despertam, né, gatilhos, e isso traz comportamentos. Então, é totalmente diferente quando você consegue não exercer controle sobre a emoção, porque a emoção ela vem, é que nem eu traz muito nas palestras, assim, eu tô vendo a raiva, assim, agora eu vou me preparar aqui porque a raiva tá vindo, e eu vou ficar e vou, né, controlar a raiva. Não, você controla o comportamento que você tem diante do sentimento. Então, hoje, muitas vezes, vem aquele sentimento, hoje em uma proporção muito menor, porque eu já trabalhei, questão de autoconfiança e vários outros temas que antes eram, né, eu tinha desafios nesse aspecto. E então hoje é possível o quê? Diante da emoção já senti-la numa proporção menor e ter um comportamento apropriado nesse aspecto. E é totalmente transformador. É um Alex antes e depois, não só ela percebe como quem tá perto, família, né? assim, né? Isso eu acho que é uma das coisas que é bem importante falar para outros casais. Nós não controlamos as nossas emoções. As pessoas, elas acreditam que nós controlamos as emoções. Inclusive, é bem comum a gente ouvir, você tem que aprender a controlar melhor a tua emoção, porque você é pavio curto, né? Os famosos pavio curto. E nós não controlamos a emoção. Tu tá falando da minha esposa, né? Tô brincando. Ela não chega só. O que nós controlamos são as nossas reações. Nós não conseguimos, calma aí, a raiva tá vindo, deixa eu me preparar aqui. Não. A emoção, ela vai chegar. O que você consegue controlar são as tuas reações diante das frustrações do dia a dia. Então, a inteligência emocional, ela nos explica que 10% é o que acontece, 90% é como eu interpreto e reajo diante daquilo que acontece. Então, 10% foi essa cena do ciúme dele. Se eu já não tivesse consciência, o que teria acontecido? Eu teria ficado brava, eu teria xingado, eu teria até questionado como você está desconfiando e tal. E assim, foi tão recorrente essa questão que a gente teve do desafio do ciúme, que chegou a um ponto, assim, quase que insustentável. Que realmente eram gatilhos. Até procurar entender as emoções, até procurar de onde vem, foi uma novela mesmo. E quando que eu consigo mudar? Quando que os casais vão conseguir mudar? Quando ele consegue entender, quando ou a mulher ou o homem conseguem entender de onde vem. Por que eu ajo assim? Com quem eu aprendi? Que experiências que me ensinaram a ser dessa forma? Pra quê? Pra voltar lá naquele momento, dar um novo significado, que é virar a chave mesmo, pra hoje começar a agir diferente. Porque senão nós vamos ficar sempre repetindo aqueles padrões de comportamento, pensamento, que nós viemos aprendendo e acumulando na nossa programação. Então... Jo, e uma questão de escala, se for ver assim,
Primeiro vem o que acontece, um acontecimento, daí vem a emoção, que é o natural, você não consegue ter um domínio de o que vai dar. E depois vem o sentimento? Sim, né? Quando você está diante de uma circunstância, você vai primeiro sentir. Você sente algo. E é muito rápido, né? Por isso a dificuldade. Depois você pensa, depois você age. Deveria ser assim. Mas normalmente as pessoas primeiro falam, dão com os dois pés, berram, gritam, depois pensa, poxa, eu acho que eu fiz errado. E aí depois, se não tiver um ego inflado, que também é um problema de falta de inteligência emocional, pede desculpa. Senão tem casais que muitas vezes ficam 1, 2, 3 dias remoendo aquilo, não conseguem dialogar, não conseguem conversar para restabelecer a relação. Porque tem uma diferença entre emoção e sentimento. Isso. As emoções primárias são o medo, a tristeza, a alegria e a raiva. Isso são as nossas emoções primárias, o resto é sentimento. Que Entra nojo também. Emoções. Nojo não? No nojo deriva das 4 emoções primárias. Tem uns que falam que sim, outros não sim. Ao que tu falou, Jô, dentro da história que vocês contaram, foi de dar nome às emoções. Na Bíblia, lá no Antigo Testamento, quando Deus cria o primeiro ser humano, Adão e Eva, o relato, ele diz, vocês podem dar nome a tudo que está na criação. E teologicamente aparece no sentido de que eles têm autoridade sobre aquilo lá. Até depois, mais pra frente, quando Moisés encontra Deus, ele pergunta para Deus, quem é você? Qual é o teu nome? E Deus diz, eu sou quem eu sou. Você não vai conseguir dar um nome em mim. Ou seja, você não vai não vai conseguir ter poder sobre mim. Eu sempre achei isso tão viajeira, hoje eu entendo. Mas trazendo isso para o campo da inteligência emocional, quando eu consigo dizer, eu tenho ciúmes, eu tô triste. Isso. Faz total diferença na nossa história. Tem uma situação lá de casa que vem faz bem pouco tempo, não foi entre nós, mas foi com um dos nossos filhos. E a gente tem 3, tá? 3 pequenininhos, 7, 5 e 3. E o do meio, ele tava fazendo um pouco tava bravo, tava incomodando os outros. E eu cheguei perto dele e falei, Deus, Samuel. E ele pegou e me bateu. E subiu o meu ódio, né? Subiu a raiva dentro de mim. Eu consegui me conter, levei ele até o quarto. Queria conversar com ele no quarto. Então ele começou a bater a porta, bater o armário, jogar cobertor no chão. E tava bravo. E eu comecei a pensar, o que aconteceu no dia de hoje? E o filho mais velho, ele tinha sido convidado para ir no aniversário. E ele não pôde ir porque era um amiguinho da escola. E daí eu perguntei, Samuel, você tá triste que você não pôde ir no aniversário? Ele parou, começou a chorar, veio até mim, me deu um abraço, ele disse, sim, pai, eu tô triste. E resolveu. E depois o pai chorou junto. E claro, agora eu não choro mais porque eu contei essa história mais vezes. Mas como ajudar meu cônjuge a dar nome? Cara, que legal. Isso aí, inclusive... Os homens. Isso é muito legal, mais assim, desafiador, é fantástico. né? Sei que você trouxe, muito legal, parabéns pela postura, por ter apesar do sentimento, conseguir, né, ter o discernimento e cara, fantástico, você cria uma janela emocional no teu filho, né, uma lembrança muito top. E nesse paralelo, o que acontece? Tem 2 livros, né, um deles é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, e o outro, que eu conheci o outro livro, ele chama... Negocie como sua vida dependesse disso. Esse é um livro que é de um cara que ele foi agente do FBI. E aí o que acontece? Ele conta que uma das técnicas, né, é justamente a rotulagem, né, que é você conseguir denominar emoções. Só que daí ele explica que, por exemplo, dentro de uma circunstância de havia um certo sequestro, um apartamento, né, dos 2 sequestradores, as vítimas, enfim, estavam mais de 6 horas, o pessoal não saía do local até que ele começou a fazer esse exercício e falou, parece que vocês estão com medo de serem presos. Parece que vocês acreditam que se saírem a gente vai balear vocês. E depois disso as pessoas saíram. E ele perguntou, e o pessoal, isso gera uma empatia. E é bem louco que nesse episódio dos ciúmes, quando eu falei, parecia que tinha tirado com a mão. Por quê? Quando você denomina, você faz com que saia toda aquela atividade da amígdala, né? E ela seja deslocada para uma área mais racional. Então tu consegue, tirar essa influência emocional e levar mais ao racional e ter uma postura diferente, porque a emoção ela vai bloquear o teu comportamento. É bem legal, sensacional. E sobre o homem, eu acredito que é bem mais, como se diz, que nem esse negócio assim, o homem, por exemplo, da parte emocional, tem mais desafios para falar do que a mulher. É uma coisa que hoje, né, é bem natural, assim, o homem tem não seria natural a palavra, seria assim,
existe mais desafio, ao meu ver, assim, para falar, até se eu olhar para minha própria jornada, para começar a falar, porque eu acredito que é cultural. Isso não diz respeito, assim, à força, diz respeito a quanto é mais homem ou não, né? Então reconhecer as emoções faz total diferença até para que você consiga ter comportamentos coerentes com o teu papel natural, qual Deus fez você exercer domínio, está em Provérbios, né? Mas vale se dominar teu espírito que uma cidade. E para dominar o espírito, né, as tuas emoções precisa conhecê-las e, né, enfim, então é fundamental isso daí. Alex, e dentro, você já foi militar e tal, e dentro da tua experiência, consegue te lembrar de algum momento onde a inteligência emocional teria te ajudado? Em algum momento de pressão? Dentro do ambiente militar? Então, por exemplo, assim, nos cursos operacionais, né, que nem, por exemplo, eu fiz dois cursos ali, né, que são um curso de cabo e de sargento, né, nessas ocasiões, assim, apesar de não ter o conhecimento da inteligência emocional, é você incitado a desenvolvê-la, né, porque você passa por fome, por, enfim, frio, sede, cansaço, e o cansaço, até em treinamentos de alto impacto, ele é a condição por meio da qual você faz o... Desliga o racional, né? Você desliga o racional e gera um alto impacto por meio do qual você transforma as suas crenças. São as imersões, né? Exatamente. Muitas imersões viram à noite para... Exatamente. Então, assim, se for falar da inteligência emocional ligada com, né, a atividade que eu já executei como militar, eu citaria a parte dos cursos, porque ali você mesmo, diante do desafio, de situação desconfortável, ou até mesmo você na posição de liderança, né, exercendo o papel de líder de um grupo em um curso no qual você é cobrado, você é até mesmo colocado, vamos dizer assim, em xeque, né, em situações desconfortáveis, para você realmente friccionar ali até você conseguir dar uma eureka e resolver um problema, isso faz total diferença, porque como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, apesar de não ter o conhecimento técnico ali, né, acabava desenvolvendo dessa forma. Legal. É mais ou menos assim, com que frequência você precisava usar, né? O tempo todo. O tempo todo. Justo, tu falou antes também sobre pai e mãe, que o que pai e mãe nos deram ou não nos deram tem uma influência direta sobre como eu vou viver casamento, como eu vou lidar com as minhas emoções. Como é que a gente herda esses padrões comportamentais e como é que eu faço, por exemplo, se eu tive o abuso de uma dessas figuras, seja de pai ou mãe, seja emocional, físico, sexual, ou mesmo a omissão dessas figuras. No Brasil, uma grande maioria das crianças hoje nascem sem a figura paterna, a figura de homem dentro de casa. O que isso faz comigo? Como é que eu posso, vou dizer assim, superar, se tem como superar uma crença limitante que gera em relação a relacionamentos a partir de pai e mãe? Ótimo. Quando nós somos pequenos e temos a nossa vida com os nossos pais, tudo aquilo, como eu comentei antes, tudo aquilo que nós vivemos com eles, ou seja, tudo aquilo que eu vi meu pai e minha mãe fazendo, o que eu ouvia deles com muita frequência, as experiências que eu vivenciei, ou seja, que me geraram um sentimento, por repetição ou por forte impacto emocional, geraram essa imagem. Essa imagem, ela fica ali registrada no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, ela é autorrealizável, porque é uma programação. Então, é como se a gente nascesse uma página em branco, e a partir daquele momento da nossa, até mesmo antes da nossa concepção, ali no momento que nós somos concebidos, no ventre da nossa mãe, nós já começamos a gerar os nossos traumas. Então, tudo que a nossa mãe passa na gestação, a criança já está sentindo e já está gerando suas primeiras sinapses, né? Está gerando ali as primeiras crenças, traumas e afim. Então, tudo aquilo que nós vamos vivendo com eles é como se fosse um computador. Imagina que a nossa cabeça é um computador. E essas experiências são as programações. Depois, tudo isso vai ficando armazenado, cada experiência, tudo que nós ouvimos, seja a ausência do pai ou da mãe, seja a superproteção, que também é ruim, seja um abuso, seja ele moral, físico, emocional, de qualquer forma, tudo tá ali gravado. E vai gerando aquilo que a gente chama de verdade inabalável. Então, para a criança, o primeiro amor da vida dela é o pai e a mãe. É a primeira figura. Então, tudo que o pai e a mãe falam é verdade e é inquestionável. Então, quando ela vai crescendo, quando ela olha lá para fora, se cada um de nós olharmos para a mesma coisa, cada um vai falar uma coisa diferente, porque
é como você é, não como o mundo é. E assim acontece conosco. Então a gente vem crescendo e nós começamos a ter as nossas próprias experiências, porém, não com os nossos olhos, nem com a nossa verdade, mas sim com aquilo que ficou na nossa programação. E aí quando eu venho pra vida adulta e eu chego num relacionamento, eu vou viver nesse relacionamento o mesmo padrão. E eu vou trazer um exemplo para explicar. Quando eu era criança, a estrutura, não sei se dá para chamar de estrutura, vou dizer que era a desestrutura familiar. Eu venho de uma família sem estrutura. Hoje em dia, graças a Deus, é outra vida. Meus pais têm outra realidade. Mas eu venho de uma família onde tinha muita briga, discussão, traição, falta de respeito. Eu já estive em encontro com um amante. Então, assim, eu vivi muita coisa ali. Eu era criança, eu era pequena. E eu sempre fui aquela criança mediadora de conflito. Então eu tava sempre no meio separando briga. E eu ouvia muito a minha mãe falando porque eu sou uma empregada, porque eu só presto pra cozinhar, pra lavar, porque ninguém me dá valor. E aí eu via ela chorando muito, daí eu via meu pai chegando de madrugada. E meu pai não fazia nada de errado pra mim, eu continuava amando meu pai. Então eu já ouvi minha mãe falar pra mim, por exemplo, como é que você... o teu pai faz tudo o que ele faz e você ama mais ele do que eu. Então eu via muito isso acontecendo. E aí então, conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que se ser mulher é isso, eu não gosto. Se ter família é assim, eu não quero ter família. Então, por algum tempo, na minha adolescência, eu falava que eu ia ser DJ. Porque eu ia viajar o mundo, nunca ia casar, nem ter filho, nem nada disso. Porque eu não queria. Porque as minhas experiências eram ruins. E eu passei a admirar mais a figura do meu pai. Então, o que aconteceu com a Jo? Com 15 anos eu comecei a namorar e eu atraí pra mim um relacionamento igualzinho dos meus pais. Porque por mais que eu não quisesse viver a mesma coisa, na minha programação era a única coisa que existia. Então, se chegasse um rapaz bom, um rapaz cristão, um rapaz da igreja... Minha família não era da igreja. Minha família, eu fiz obrigada. Eu ia obrigada, eu fiz porque tinha que cumprir tabela, entende? Então, assim, eu não tinha esse contato. Então, qualquer coisa que se aproximasse de mim, diferente da realidade que eu conhecia, eu ia afastar. Basicamente quando um rapaz bom se aproxima, carinhoso, atencioso, e ela fala assim, meu Deus, esse homem é um chiclete, que saco, é um grudento. Por quê? Porque ela não está acostumada a ter aquilo, ela está acostumada com o outro. Então, eu vivi por muitos anos o mesmo padrão de relacionamento. E eu, que era dançarina, que eu era muito alegre, muito de fazer brincadeira, eu fui me apagando, fui me descuidando. E em 2018 eu não sabia mais quem eu era. Isso foi anulando a tua identidade. Fui anulando a minha identidade porque foi o que minha mãe fez. Minha mãe era uma mulher bonita, bem cuidada, eu lembro assim dela, eu lembro do porta-joias dela. Ela passou a não usar mais nada, passou a se descuidar e eu fiz a mesma coisa. Então, naquele relacionamento, eu repetia o mesmo comportamento da minha mãe. E eu trouxe pra minha vida alguém igual ao meu pai. Porque a nossa criança interior ainda está ali. É inconsciente. Isso. E por lealdade, o que a criança faz inconscientemente? Mãe, eu não vou me permitir viver nada melhor do que a senhora. E pai, eu te amo tanto que eu atraí pra mim alguém igual ao senhor. Então eu vou vivendo aquela mesma situação. E aí como que faz, Jo, pra mudar isso? Pra viver uma vida melhor? Então eu vou estar condicionada a vida inteira a repetir os padrões que eu aprendi? Não. E aí vem uma grande questão. A maioria das pessoas hoje gasta com qualquer coisa, menos consigo própria. Busca conhecimento no mundo aqui fora, mas não busca se conhecer. E na Bíblia fala que você precisa dominar a si próprio para governar sobre todas as coisas. Quando eu governo sobre mim, eu governo sobre qualquer outra coisa. Só que as pessoas tentam fazer o contrário e não funciona dessa forma. Então o primeiro ponto é buscar se conhecer. Buscar entender que você é igualzinho teu pai, você é igualzinho tua mãe, mas você tem permissão para fazer diferente. E você começar a perceber que você repete um padrão, você vai lá naquela situação, dá um novo significado. É realmente você passar pela tua história e entender que aquilo que aconteceu, aconteceu. E assim, eu não tô aqui criticando pai e mãe, porque senão eu estaria criticando os meus. Nossos pais fizeram o melhor que puderam, na condição que tinham, com a maturidade daquele momento. E eles deram o melhor que eles puderam realmente para nós. Agora, qual é o ponto que eu queria falar antes? Quando nós somos adultos, a responsabilidade é nossa. Não dá mais pra ficar preso numa bengala dizendo, porque eu sou assim porque minha mãe era assim, porque eu sou assim porque meu pai fazia isso. Não, peraí, você é adulto, cresceu, né? Então tá na hora de você cuidar da tua vida. E então o ponto de partida é buscar se conhecer, buscar entender por que eu faço assim. Poxa, eu tenho ciúme, eu nasci ciumento? Com quem que eu aprendi? Por que eu ajo dessa forma? Genético. Então, nesse aspecto, assim, até você citou, assim, perguntou ali como é que era da parte da ausência paterna, né, como que linka isso aí e como que influencia e como que muda, né? O que acontece, tem, por exemplo, a influência de ver, ouvir e sentir, né, a questão,
e existe também a questões que podem vir a ser de parte hereditária / genética. Então seria como haver assim você olha para teus antepassados, pais, mães, enfim, né? E é como que haver uma pulsão interna que ela te impele, né? Ela te leva dá uma predisposição, uma inclinação para certas coisas e faz o contrário com outras. Então, de fato, existe esse movimento assim de você tender a repetir. É bem interessante isso, porque beleza, existe esse movimento, existe essa predisposição. Agora eu tenho consciência, então o que eu faço diante disso? Como a Jo colocou, agora eu sou adulto, o que eu faço? Só que a partir do conhecimento, mas quando a pessoa não tem conhecimento, aí como é que faz? Ela vai vendo a vida atropelada. Os acidentes vão acontecendo ali e ela vai construindo uma jornada que muitas vezes ela chega lá no final e não era bem isso que eu queria, porque ela não tem uma vida já ordenada para uma certa coisa. E sobre a questão paterna, o que acontece? Eu não tenho os dados aqui exatos, mas eu lembro que eu vi um delegado, chama Denis Colares, salvo engano, do Distrito Federal ele. Na pesquisa que ele fez da população carcerária, era 70% a 80% da população carcerária tinha ausência da figura paterna. Então isso é muito louco, porque assim, até mesmo se for pegar o Jordan Peterson, da 12 Regras para a Vida, um outro livro, ele traz ali que... Muito bom isso, inclusive. Muito bom, fantástico, recomendo aí o pessoal que tá aí nos ouvindo, assistindo, porque o que acontece? Ele traz o simbolismo, né, do masculino e feminino yin e yang, né, e o homem ele vem muito associado à ordem, disciplina. E daí é bem interessante, porque você faz uma correlação direta, por exemplo, com esse dado. Você vê, tem a ausência dessa figura disciplinadora, que vai orientar o caminho, que vai ordenar, que vai dizer como as coisas devem ser feitas dentro, né, dessa esfera aqui colocada, e tem uma correlação bem interessante em uma proporção nesse aspecto. Então, o pessoal que depois quiser pesquisar ali vai encontrar 70%, 80% naquela pesquisa específica tinha ausência do pai. Isso é bem, bem forte. E o pior é que a pessoa, quando o Alex trouxe, né, quando ela não tem o conhecimento, ela vai fazendo. E aí que tá o problema, porque quando ela vai fazendo, ela vai reforçando o padrão. Ela vai acreditando que ela é assim mesmo, que a vida é assim mesmo, e vai sempre repetindo o padrão. E aí quando nascem os filhos vão ver aquela mesma coisa. Provavelmente vocês já conheceram alguma mulher que teve filho, o homem se mandou e ela criou a criança solteira. Aí essa criança cresceu, engravidou, criou solteira e vai repetindo. Porque enquanto eu não trago para consciência, enquanto eu não desperto, eu vou ficar repetindo. E todas as experiências da minha vida vão fazer com que eu reforce esse padrão para continuar retroalimentando aquilo que está ali. É o que a Bíblia fala de geração em geração. Isso, exatamente. E algo que é importante nisso, uma ferramenta que eu uso quando eu atendo casais é justamente essa, a repetição de padrão. A identificar os comportamentos do pai, da mãe e os meus. E depois que a pessoa identifica, eu chamo ela a fazer 3 cartas. Uma carta de acusação e prejuízos, uma carta de perdão e uma carta de gratidão. E as pessoas, elas têm uma imensa dificuldade de fazer uma carta de prejuízos, de acusar pai e mãe. Porque no inconsciente tá aquela coisa, pai e mãe tem que ser bom, e pai e mãe não... Mas Maico tem que honrar pai e mãe. A Bíblia diz em honrar, mas honrar não significa aceitar comportamentos que são destrutivos. Então, um primeiro passo dentro disso é também dar nome. Isso. Dar nome aos comportamentos que eu herdei do meu pai e da minha mãe que me destruíram, ou estão destruindo o meu relacionamento. Tony Robbins fala disso, né? Ele chama de culpar efetivamente. Se você vai culpar o teu pai e tua mãe, culpa efetivamente. Porque meu pai era, no caso do Alex, por exemplo, porque o pai dele era super rígido, super grosseiro. Era militar? Não. Ele vem de família militar. O pai dele, o vô, sim. O que acontece? Eu vou culpar porque meu pai era assim, mas eu também vou culpar porque por conta dele ser assim, eu desenvolvi características positivas. Isso que as pessoas não entendem. Sim. Não sei se vocês chegaram a observar, nós, no ano passado que a gente fez o evento para casais. Nós trabalhamos com casais no ano passado e nós fizemos esse evento e tinha esse mesmo exercício de culpar, de fazer as 3 cartas e tudo mais, essa mesma ferramenta, né? E é muito desafiador, principalmente quando tem uma vida cristã realmente que está vivendo a vida cristã, que sabe da palavra, a dificuldade, porque é como se estivesse ofendendo, como se estivesse até mesmo ofendendo a Deus, por estar dando o nome, por estar apontando aquilo que os pais fizeram. Mas se eu não reconheço, se eu não olho para as coisas que os pais fizeram e não reconheço, como que eu vou mudar? Como é que eu vou mudar algo que eu nunca vi? Que eu não tenho contato. Por isso que a gente fala que cada um dá aquilo que tem, porque é só o que eu conheço. Então o que eu vejo em vocês, eu só posso ver porque está em mim. É mais ou menos assim. Então quando eu olho para os meus pais, eu reconheço tudo que é bom e tudo que é ruim para começar a dar nome, para depois perdoar e agradecer,
é um movimento necessário para que a gente possa trazer para a consciência. Antes falasse da questão de quando uma vida é gerada, já começam ali os traumas. Sim. E eu sou fruto de uma gestação muito rápida da minha mãe, né? Minha irmã tinha 3 meses e meus pais já engravidaram de mim. Hoje eu sei tudo o que aconteceu, já sou mãe, então eu entendo muito o que se passou dentro da minha mãe. A minha mãe teve anemia, óbvio, muita demanda, né? Uma vida depois tem logo uma outra vida que é gerada. Teve anemia, passou pra mim e eu nasci bem fraquinha. Hoje eu sei, assim, que minha mãe tava no seu emocional, no seu físico, tava no limite total. Só que eu preciso reconhecer também dos maus que isso causou. Não foi culpa dela, ela deu o seu melhor. E muitos têm dificuldade de fazer isso, de reconhecerem. A gente fez esses dias esse exercício com jovens. E uma moça, ela fez... Das 3 cartas, Das 3 cartas. Primeiro de acusar, daí... Perdoar e daí agradecer. Sim. E ela também, de um lar bem cristão e tal, e ela fez questão de dizer, ainda assim rindo, né? Eu só fiz a carta de agradecimento. Mas... Né? Ela é uma culpa tremenda. É um débito, parece que tem um débito, Sim, né? meus pais, como assim? Eles sempre proveram pra mim. E aí, o que eles vão pensar? Eles não entendem essa virada de Mas chave. cada um tem o seu tempo para entender isso. Ao que vocês falaram agora, falaram de Deus. O que Deus faz, ou como é que Deus nos ajuda a ter inteligência emocional? Eu acredito que se as pessoas lessem a Bíblia, elas não precisariam nem de inteligência emocional. Já vem a reboca. Meu Deus, gente, é o manual da vida, é a Bíblia, tá tudo ali. De como nós devemos agir, como nós devemos tratar o próximo, como devemos lidar com as nossas emoções. A verdade é que está tudo ali. E eu creio muito, assim, que eu vejo muitas pessoas que elas não têm, nunca buscaram inteligência emocional, por exemplo. Nós tivemos casais nesse sentido, mas eles eram cristãos, tinham a fé, tinham a presença de Deus. Como eram melhores do que aqueles outros que nunca tinham tido inteligência emocional, mas não tinham uma vida com Deus. Porque Deus é essa sustentação, né? Eu acredito que é a base para todas as coisas. E se eu estou em Deus, estou estudando a palavra, automaticamente eu consigo lidar melhor, eu consigo respeitar o espaço do outro, porque a inteligência emocional ela tem muito a ver com isso. Com eu respeitar o espaço do outro e entender que ele vê o mundo como ele é. Eu tô vendo o mundo como eu sou e eu preciso respeitar o modelo de mundo dele. E a gente começar a trocar. A gente começar... Quando tem algo pra decidir, por exemplo, o casal é muito disso, né? Tem alguma coisa pros dois decidirem juntos. Aí é que vem o BO. Porque aí que vem o negócio da inteligência emocional. E é aí que a gente precisa entender. Cada um tem uma visão de mundo. E aí entra Deus também, porque Deus ensina exatamente qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa. Como que eu devo ser como esposa, como ele deve ser como meu marido. E se a gente consegue compreender o que Deus nos ensina, aplicando de fato o que Deus nos ensina, eu acredito que não diria que a inteligência emocional é indispensável, porque Deus, ele capacita pessoas para nos ajudar. Nós somos ferramentas de Deus. Eu costumo dizer que aquilo que eu sei, eu fui procurar o conhecimento porque é honrar os talentos. Se eu tenho talento, eu tenho que multiplicar, eu tenho que buscar mais e transbordar, porque senão eu estou desonrando a Deus também. Mas eu sei também que nada é meu. Se ele me tirar o ar por 3 minutos, acabou pra mim. Então não é meu talento, não é meu potencial, eu não cheguei onde eu cheguei por causa de mim, foi por causa de Deus. Então eu creio que Deus me preparou para poder ajudar outras pessoas, assim como preparou vocês. Então ele nos usa para ajudar outras pessoas. Acredito que a inteligência emocional é uma ferramenta, a neurociência, a programação neurolinguística, qualquer outra ferramenta que a gente for usar. Mas me diga se não tá tudo na palavra. Indiretamente está lá, sim. E eu quero agora compartilhar, talvez eu vou escandalizar os nossos ouvintes, mas polêmica. A nossa transformação de inteligência emocional também começou ali em 2017 e 2018. E eu digo que... Nós éramos pastores de igreja na época. Ter compreendido a inteligência emocional foi minha segunda conversão. Porque a primeira é, desde pequena em igreja, eu entendi o que Jesus fez por mim, mas mesmo assim eu entrei em depressão. E eu sei na minha juventude que eu olhava e perguntava, mas como assim? Cristão não tem depressão, não é da vontade de Deus, tem pecado por aí. E foi lá com os meus 20 e poucos anos que eu entendi, nossa, eu consigo olhar hoje, ler a Bíblia com outros olhos. Não eram com olhos, isso do negócio do eu sou, Jesus é o verbo, esses negócios assim, que viajeira, não entendo. Hoje eu entendo. Jesus fala, tem os 7 eu sous no Evangelho de João, onde ele diz, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, a verdade, a vida, a videira verdadeira, tem vários eu sous ali.
E algo que é bem importante na inteligência emocional é saber quem você é, a sua identidade, porque se você não sabe quem você é, você vai viver a vida que os outros querem, seja os pais, amigos, a sociedade. Isso. E Jesus, quando ele diz os eu sous dele, você vê claramente identidade e propósito naquilo que ele fala, quem que ele é e o que que ele vai fazer, bem claramente. Nesse Muito aspecto, legal. assim, também existe o mindset, né? Também outro fantástico, assim, né? Porque, qual que é a ideia, assim, né? Tem uma professora que ela fez uma experiência, ela pegou uns alunos, né? Tipo, bem pequenos, assim, e ela percebeu que desses alunos, alguns, ela forneceu o mesmo grau de dificuldade, que era bem iniciante para um quebra-cabeça, e daí todos foram ali e resolveram. Daí quando ela deu um grau a mais de dificuldade, enquanto uns olhavam aquilo assim, tipo, meu Deus, outros faziam assim, cara, esfregavam as mãos e opa, agora o negócio ficou legal. E aí ela, enfim, desenvolveu toda a teoria do mindset fixo e mindset de crescimento. E é bem isso, né? Por exemplo, a questão da identidade, os rótulos, né? Você é tal coisa, você é bonito, você é não sei o quê. Então, lá ela Que trabalha... são as crenças, né? Que são, exato. E lá ela vai mostrar, incitar esse mindset de desenvolvimento, assim, tipo, você está tal coisa porque você fez... Então, tipo, é bem interessante. Isso se conecta diretamente com essa identidade, com essa crença de capacidade, identidade, enfim, né? Então, bem importante, né? Eu acho que uma outra coisa, trazendo agora que eu vou pegar o gancho, né? A gente sabe que graça é um favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas Deus nos dá tudo, né? Um favor imerecido. Eu acredito que esse seja um outro ponto que as pessoas precisam tomar um cuidado, para não levar o pé da letra. Porque daqui a pouco elas vão se achar merecedora de nada. Não é? E o que é a gente conseguir conquistar? Por exemplo, por que vocês conseguiram escrever 2 livros até agora? Porque vocês se sentiram capazes, porque vocês tinham clareza da identidade e porque vocês se sentiram merecedores de escrever, colocar lá e ter reconhecimento sobre isso aqui. Se eu começar a ficar ali levando tudo ao pé da letra, eu vou começar, não, mas é imerecido, eu não mereço. Daqui a pouco eu não mereço mais nada e travo na vida também. Então a gente precisa, assim, é por isso que a inteligência emocional, ela também é fundamental. Quando eu falei, não precisa, claro que precisa. Porém, a gente precisa ter, assim, separar as coisas. Também tem que cuidar para não fazer com que tudo de Deus seja inteligência emocional, né? Enfim, eu acredito que precisa ter esse cuidado e cuidar para não levar todas as coisas ao pé da letra. E com certeza, ter a nossa identidade bem estabelecida faz com que os nossos resultados também sejam diferentes. Eu costumo, sempre assim nas palestras, eu costumo falar que Deus nos deu uma íris dos olhos única, uma arcada dentária única, uma impressão digital única, que é para sermos nós. Quando a gente tenta ser cópia do outro, a gente faz falta no mundo. Porque não é por acaso, Deus não criou nada. Nada é por acaso quando se trata de Deus. Tudo tem um propósito. Que quando eu criei esse copo, ele foi criado por um propósito. Então, cada um de nós temos um. Cabe a nós, além do propósito maior, que é servir a Deus, amar e servir pessoas, além dos propósitos centrais, eu acredito que cada um de nós aqui vem por um propósito. Por isso que cada um tem talentos específicos. Ainda antes de começar o podcast, a gente falava da Suzy, né? Do talento dela com a arte, com a pintura, que, nossa, se colocar eu lá, eu vou passar vergonha longe, porque não é o meu talento, né? Em contrapartida, eu nunca fiz um curso de oratória para me comunicar. Então, tem coisas que fica claro para você. Você nunca que fez Deus. um curso de oratória? Não. Nossa, se comunica muito bem. Pois é. Parabéns. Fica claro, obrigada. Mas fica claro que é o quê? Deus. Não é nosso. Não é nosso. A gente essa semana ainda estava na última aula a gente fez um curso de liderança na igreja que nós, né, congregamos, e o pastor ainda falava para nós isso. Ele falava que tem coisas que é Deus que deposita em você. Que ele também, né, quando ele se tornou pastor e tal, ele também não tinha buscado. E as coisas começaram a acontecer, ele era travado. Gente, 2018 eu não mandava áudio no WhatsApp. Eu era travada emocionalmente. Toda encolhida. Eu não tinha minha identidade. Eu não sabia quem eu era. Eu buscava várias coisas buscando resposta. E nenhuma me satisfazia. Então eu vivia 5 dias esperando por 2, que era o sábado e o domingo. 30 dias esperando por 1, que era o dia do salário. E nada que eu buscava me preenchia. Então chegou o momento da minha vida que eu não queria conversar com as pessoas. Eu não queria receber pessoas. Eu não queria, não tinha mais sentido. Eu lembro que naquela época eu ainda assistia televisão e eu escutava aquela musiquinha do Fantástico no domingo e aquilo me dava frustração, música angústia, da depressão. A música da depressão. Por quê? Não tenho identidade, não tenho propósito, não sei quem eu sou. A gente sabe que as crenças são identidade, capacidade e merecimento. Mas se eu não sei quem eu sou, do que eu sou capaz? E se eu não sou capaz de nada, eu vou merecer o quê? Então tudo começa em nós, no eu sou. Então é basicamente isso.
Sobre inteligência emocional ainda, algo que nos influencia o nosso ecossistema. Nós já falamos de pai e mãe, que é o nosso primeiro ecossistema. Mas tem muitos casais, muitos casamentos que estão em crise e nas minhas sessões eu pergunto, quem são os amigos de vocês? Ou não tem amigos, ou são amigos que... Da onça. Da onça, exatamente. É amigo solteiro, que fala de mulher, que fala de balada, que fala de bebida. É amiga que fala se separa mesmo, é o caminho mais fácil. Como eu posso mudar o meu ecossistema? Tem aquela frase bem famosa, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. O que vocês aconselhariam para um casal que tem péssimos amigos à sua volta? Corre. Então, né, essa frase ela é bem conhecida mesmo. E ela tá bem pautada na neurociência, porque são os nossos neurônios espelho que estão modelando essas pessoas que estão em volta. Então é natural, a gente vai sentir e agir parecido com essas pessoas, logo os resultados serão parecidos. E eu sempre brinco assim, eu falo para as pessoas, um homem casado pode ter amizade com um homem solteiro? E as pessoas, pode, porque as pessoas são assim, né? Pode, mas nem tudo que você pode te convém. Porque você e a Suzy discutem, então não estão em dias bons. E aí o Michael vai lá e encontra aquele amigo solteiro que tá na vida, né? E tá na balada e tá fazendo coisas do mundão. Eu vou procurar minha amiga solteira. O que conselho que ele vai receber desse rapaz? E ele pode não receber conselho nenhum. Pode ser que ele nem abra o coração. Mas só o fato dele ouvir que a vida daquele lá tá muito boa e que dentro de casa, quando ele chega à realidade, tá outra, já vai plantar a sementinha, a erva daninha ali na cabeça, né? Então eu acredito que quando você percebe que as tuas amizades, elas não estão te levando para o lugar que você quer, para a vida que você quer construir, você precisa realmente se afastar. Tem uma frase de um pastor, que é o pastor André Fernandes, não sei se vocês conhecem, ele fala, não dê acesso a quem não te dá destino. Então, cuide com as pessoas que você dá acesso. Porque se elas não vão te dar destino, pra que você mantém elas por perto? E não é que as pessoas são descartáveis, mas se eu sei onde eu quero chegar, eu sei minha identidade, eu sei minha capacidade, eu sei onde eu quero chegar, essas pessoas que estão em volta de mim, elas precisam ser uma mola propulsora para me fazer chegar lá. Porque se elas me afastam dos meus objetivos e principalmente estão contribuindo para, de alguma forma, prejudicar o primeiro e principal ministério de Deus, que é a família, essas amizades não são para mim. E eu preciso ter eu acredito que é a decisão, né, adulta, porque crianças fazem o que querem, adultos fazem o que deve ser feito, de afastar essas pessoas. E aí as pessoas têm muito pertencimento, né? Ai, mas a pessoa vai ficar chateada. Ai, mas a pessoa não vai mais gostar de mim. Vai afastando aos poucos. Vamos lá, vamos jantar junto lá, não sei onde. Ai, desculpa, hoje eu não posso, hoje eu tenho um compromisso, não vou poder, já fiz um compromisso com meu esposo. E vai afastando aos poucos se não consegue fazer essa ruptura. Mas o fato isso é outra questão, né? A necessidade de pertencer, muitas vezes, faz com que a gente esteja em ambientes que não são pra gente estar. E é bem interessante, assim, que nem, por exemplo, se a gente for ver o conceito de amizade, né? Seria gostar das mesmas coisas, praticamente, e repelir as mesmas coisas. E quando você não sabe o que você gosta, acaba que você vai muito nessa onda assim, de pertencimento. E para estar inserido em um certo grupo, você acaba abdicando até mesmo daquilo que você quer fazer para não ser rejeitado daquele grupo. Isso acontece muito com jovens, né? Em escolas, assim, né? Hoje, quantos modismos, quantas coisas trocadas aí que a gente tem hoje, corrompendo totalmente a sociedade, que é puramente reflexo disso. Então, vem lá de uma questão com rejeição. E aí, para pertencer, né, os pais muitas vezes não estão atentos e o jovem acaba inclinando para caminhos aí que, né, a gente sabe, né, hoje está, né, enfim, necessário até falar ali. E o que acontece nesse aspecto, então? O primeiro passo é o casal ter, eu acredito que valores bem estabelecidos, né? Ter clareza do que é importante para o casal, o que é importante no sentido de valores, para onde se quer ir. Porque se você não sabe para onde está indo, o lugar que você pegar, que nem aquela da Alice lá, né? Qualquer caminho que você ir vai te servir, porque você não tem uma direção. Então, o primeiro passo é saber, beleza, eu tô indo pra cá, meus valores são esses. Então, o que eu tenho em volta, tá coerente com isso? Tá incoerente? E a partir disso aí tomar, né, certas ações, seja de afastar, aproximar de pessoas aí que tem princípios aí, né, que são coerentes com aquilo que vocês acreditam, né? Acredito que é esse caminho. Eu acho que, inclusive, uma coisa que faz muito sentido para qualquer casal é ter essa conversa, sabe? Criar esse alinhamento. Eu acredito que vocês devam trazer, né, esse conceito para os casais que vocês ajudam, que é nesse aspecto de sentar e os dois conversarem, fazer os alinhamentos, né? Ainda antes, por coincidência, ou deucidência, eu vim falando, né, no carro, que lá em casa, pro Lins é muito importante ter horário.
Até talvez por ficar 8 anos no batalhão, faz sentido. E pra mim, a organização, pra mim, a organização, assim, ela é fundamental. Eu sou muito organizada e eu gosto das coisas organizadas, né? E aí hoje, eu tinha terminado de me arrumar, e aí eu passei na bancada lá de casa, e quando eu passei, eu vi que o celular dele tava com a tela acesa. E tava um timer na tela. Sim, tava um timer para sair de casa no horário. Só para terem ideia. Mas eu já sei que um valor dele é tempo, é horário, é essa responsabilidade com o horário. Então, o casal, ele precisa sentar juntos, e isso também é inteligência emocional, que é respeitar o espaço do outro. O que é importante para você? A gente chama de alinhamento de valores, de expectativa e de futuro. Eles precisam ter esses valores bem alinhados. O que é valor para ele, o que é valor para mim, e o que é o valor do casal. Sim. Por exemplo, tem um compromisso a gente vai ter um compromisso para ir, sei lá, vou dar um exemplo, o aniversário dos filhos. O aniversário dos filhos vai acontecer e estão organizando a festinha. Tá o dia inteiro. E você que já é mãe sabe que é um trabalho, quando organiza ainda sozinho e tal. Tá organizando a festa. E aí o marido chega e fala assim, meu bem, tô saindo, tá? Com a chuteira na mão. Saindo pra onde, meu querido? Tô indo jogar bola? Oi? Aonde você está indo mesmo? Ali, ela já, como diz o Michael antes, a raiva já subiu, né? E ele vai jogar bola. Por quê? Porque não tá essa comunicação alinhada. Calma aí, qual que é o nosso valor mesmo? Família, né? Então família vem antes. Então, teu compromisso hoje não é com o futebol. Teu compromisso hoje, eu não preciso nem falar que o teu compromisso é em casa. Então, isso poupa muita discussão, muito desentendimento. Quando um conhece o valor do outro e quando os valores dos dois também estão alinhados. Pra gente entender o que é prioridade, o que eu falo sim, o que eu falo não. As amizades, né? Então, eu acho que é bem importante esse tipo de conversa. Me lembrei do nosso início de casamento. A gente gosta, né, de receber pessoas em casa. E o Michael, então, super feliz, pastor. Vem comer lá em casa. A metade da igreja, né? Nossa. Mas sem acordar com a Suzy, eu convidava. Era ele que convidava e a Suzy que cozinhava. E eu até um certo ponto gosto de fazer isso. Mas chegou um limite, eu disse, agora deu, chega. Porque é o que tem mais. 2 horas antes do meio-dia, 2 horas depois do meio-dia que você fica em função de fazer a refeição. A comida, a limpeza. E a gente precisou se alinhar, e se eu não tivesse dito, olha, deu, né? Ou pergunta antes, vamos alinhar isso. A gente precisou fazer muitos acordos na nossa história, né? Eu acho que a pauta de um casamento é essa, baseada em acordos. Sim. Acordos combinados, alinhamentos. E onde os dois saem ganhando. Exato. Onde não é só um dos lados, né? Na parte de negociação tem muito isso, a ideia do win-win, do ganha-ganha. E casamento é a mesma coisa, os dois têm que sair ganhando. Eu tenho uma pergunta que também fala muito de mim. Nessa questão, assim, a gente falou antes de ego, de orgulho, de rejeição. Como é que vocês poderiam explicar isso para casais onde ele ou ela, geralmente é mais ele, mas quando tem um perfil mais dominante é muito durão para ceder a questões assim de autoconhecimento, de dizer, não, eu errei, perdão. De buscar ajuda, de buscar uma terapia, de buscar mesmo alguma mentoria, algo nesse sentido. Eu acredito que tudo tá na comunicação correta, né? Então, assim, se o casal tá junto e ele se ama, é desafiador, seria hipocrisia se eu dissesse, é fácil lidar com isso, não é? Porque o homem, geralmente, tem mais resistência para buscar ajuda. Mas eu acredito que é muito de, primeiro, quem tá incomodado precisa buscar primeiro. Esse é o ponto de partida. Se eu tô incomodada com ele, com o comportamento dele, que não tá legal, eu busco primeiro. Eu busco primeiro, até para dar o exemplo, liderança é pautada em exemplo. Então, primeiro eu vou buscar, primeiro eu vou melhorar, eu vou aprender a lidar melhor com ele. A partir do momento que eu sei lidar melhor com ele, que eu me comunico melhor com ele, eu vou falar, meu amor, eu observei que você tá agindo assim, 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 esse comportamento, essa atitude, cuidar para não criticar a identidade. Você é assim, você sempre faz isso, você nunca faz aquilo, porque isso é criticar a identidade e ninguém gosta, né? Eu observei que você fez isso, isso e aquilo. E eu tenho me sentido assim, assim, assim. Então, eu quero saber como a gente pode fazer para resolver isso. Para mim, seria muito importante que, assim como eu tô buscando, você buscasse ajuda. E eu acho que o Alex vai poder falar melhor sobre isso do que eu, porque eu busco antes de conhecer ele. E ele precisou quebrar a resistência para buscar também. Então, como é que foi esse processo? Que ela citou antes ali da parte ali de 3 meses após, né, que seus pais tiveram 3 meses após vocês, né? E o que acontece? No meu caso, assim, foi o seguinte. Uma conversa com meus pais ali, né?
eu perguntando assim, como é que foi e tal, a jornada, alguma coisa que eles se arrependiam e tal, dele, ele se arrependeu de ter praticado um aborto, eles falaram, né? Nossa. Daí eu, interessante, quando foi isso, tal, daí eu acabei, enfim, né, eu entendi que eles praticaram um aborto antes de eu nascer. E aí veio a pergunta, né, porra, por que eu nasci, né? Tipo, vocês abortaram antes, né? Daí, não, na verdade, daí foi bem louco, assim, porque, cara, foi assim, a mãe, tipo, cara, ela parou de tomar um comprimido, mas, tipo assim, porque não foi comprar uma coisa assim, e, cara, nesse detalhe ela engravidou. E aí, tipo, foi muito louco, assim, né, enfim, né. Que bom que você está aqui. Que bom que eu tô aqui, exatamente. E aí, qual que foi a ideia? Tipo assim, então essa questão, assim, que você trouxe, né, de rejeição, você já começa ali, já. Começa com imprints, enfim, né. E aí você vai vivendo a vida, vai reforçando isso com, enfim, de diversas formas, né. E no meu caso, o que acontece? Isso trouxe, assim, também da parte da mãe, do avô, parte da mãe e tal, uma coisa, assim, de um comportamento muitas vezes indiferente. Então, assim, quando havia um atrito ou acontece, assim, isso vem à tona de uma intensidade tremenda. Esse dar o braço a torcer, esse, tô errado, pedir desculpas, né? E só que é uma coisa, assim, que você tem que sobrepujar a tua carne, eu acredito que seria esse o termo, então você precisa sobrepujar a tua carne, sobrepujar esse primeiro impulso, e é uma coisa que não é confortável, porém é libertador, mas não tem nada de confortável nisso. E aí às vezes o pessoal pensa assim, porque eles falam inteligência emocional e tem informações, não enfrentam desafios, não tem discussões, muito pelo contrário. O levante é bem maior. Até inclusive, aconteceu essa semana atrás aqui, né, a gente tá aí fazendo, né, um propósito, trabalhando em jejum, etc. E aí, foi bizarro, assim, né, a gente tava vindo de um curso de liderança, tal, aí eu dirigindo aqui, tal. E aí daqui a pouco eu vi um acidente, assim, daí eu fui, assim, pra dar a seta, assim, pra, tipo, ver, né, enfim, olhar, assim, tal, ao longe ali, e nesse, dar a seta, assim, eu falei, qual é o acidente, tal. Daí, tipo, ela tava fazendo um post, ela se assustou, que existe uma outra questão, assim, né, enfim, gatilho emocional também e tal, só que aí por ela ter, bem louco, por ela ter, enfim, ter tido esse gatilho, qual que foi desse? Essa acionou diretamente, que aí, vocês provavelmente conhecem, sabotadores, pensamentos? Sabotadores mentais, exato. Isso, fugiu o termo. E aí, qual que é a ideia? Assim, o meu, no caso, é o controlador, o que tem maior número dentre os sabotadores. Além de homem, ainda tem o sabotador e o controlador. E aí, qual que é a ideia? Então, assim, quando, poxa, eu fui pra fazer a coisa, vou parar aqui e tal, ela deu aquilo que eu não parei, acionou como se eu tivesse, assim, sendo reprimido, né? Sendo reprimido e tal, tipo, deu invalidado, alguma coisa assim. E aquilo veio na hora, assim, daí continuei dirigindo e tal, daí ele começou uma micro discussão e tal, daí foi indo, daí foi evoluindo e tal. Micro discussão. Tipo, uma micro discussão começou assim, tipo, porque começa de forma tênue. Geralmente não é, tipo assim, uma coisa assim, como é que se diz, uma coisa com uma intensidade tremenda. Começou assim, tipo, uma alfinetada aqui, daí daqui a pouco, e isso foi escalonando, de tal forma ali, cara, na noite a gente, né, enfim, ficou ali um tempo sem falar ali, e por coisa que é totalmente boba. Então, e daí depois eu vou reconhecer, né, enfim, depois de fazer esse trabalho, de ir lá reconhecer, amor, poxa, minha postura não foi madura, não foi certa, eu agi nessa forma, reconheci, entendi que foi em razão daquilo ali, e daí não é só também falar, né, você precisa de fazer alguma coisa em relação a isso. Eu falei, não, gente, já tô fazendo terapia, enfim, é uma coisa que eu venho trabalhando assim, só que eu venho trabalhando por quê? Porque hoje eu tenho conhecimento. Se não tivesse conhecimento, eu ia ficar naquela cegueira ali emocional, e discutindo muitas vezes, e provocando, né, enfim, atritos, e né, por aí vai. Eu vou dizer que foi um trabalho, e bem trabalhoso, o nosso processo de início, porque até ele se convencer que ele precisava, porque assim, ele foi buscar esses treinamentos de alto impacto, nós somos treinadores comportamentais, né, nós damos eventos de alto impacto emocional, então ele buscava esses eventos, mas é diferente de uma terapia, é diferente de buscar uma ajuda específica para mim, num evento nós estamos com outras dezenas, centenas de pessoas às vezes, né, então foi bem trabalhoso para eu conseguir colocar na cabeça dele, mostrar para ele que algumas atitudes, alguns gatilhos emocionais estavam
de certa forma, separando nós dois. E no início do nosso relacionamento, por mais que eu achasse que eu já estava curada, e aqui eu coloco entre aspas, eu também ativei gatilhos de querer fugir. Daí começamos a viver aquela rotina de casal, aquilo me dava angústia, porque eu vim num relacionamento que foi desafiador pra mim, né? Então, em 2018 eu saí desse relacionamento depois que eu comecei a buscar o autoconhecimento, percebi que eu tava repetindo padrões, enfim, a vida começou a acontecer. Então, foi um desafio, não foi um trabalho da noite pro dia. Então, casais que hoje enfrentam essa dificuldade, que a esposa precisa ter essa conversa com o marido que às vezes é mais resistente, não é da noite pro dia, mas precisa estar ali, né? Com aquela constância, conversando, não desistir, porque nós passamos por um desafio. Recentemente nós tivemos muitos desafios, por isso que ele falou, não é porque tem inteligência emocional que a gente não passa, e eu acredito assim, quanto mais você se prepara, mais é cobrado de você. Então, inteligência emocional, vida cristã, a gente em jejum. Então, assim, o levante é bem maior. E vocês sabem disso. Então, foi em março, início de março desse ano. Na verdade, começou no final do ano passado, né? No final do ano passado, a gente começou a ver que o negócio tava ficando difícil. Tava ficando desafiador. Entre vocês? Nós dois. Sim. E aí, eu comecei a orar. Porque casamento é o primeiro ministério de Deus. Nunca ninguém casa pra separar, certo? E eu comecei a orar e Deus me mostrava sinais de que era pra eu sair de casa. E eu não aceitava. Então, foi janeiro, fevereiro e janeiro e fevereiro inteiro, assim, que foram 2 meses muito difíceis pra mim. E eu avisando ele, eu conversando com ele, e discussões e afim. Primeira semana de março eu saí de casa. Fiquei 3 semanas fora de casa. A primeira semana foi uma dor de alma, assim, uma dor de alma, porque eu pedi vários sinais e todas as confirmações era pra sair. É louco, né? A segunda semana, eu achava que eu tinha feito a coisa certa. Não, era isso mesmo, ficar sozinha mesmo, bora lá, vida que segue. A terceira, e a gente tava em propósito. Por mais que eu havia saído de casa, nós entramos em propósito de oração. Então, a gente combinou que por 40 dias nós ficaríamos orando para que Deus mostrasse para nós o que de fato Ele queria. Se era aquilo mesmo, né? E aí, na terceira semana, eu comecei a ser incomodada. E eu me recordo que eu tava em oração, e Ele me compartilhou um versículo para eu ler, que fala que o maior de todos é o amor, né? E eu li aquilo, e depois disso eu comecei a orar, eu colocava louvor, e eu pedi para o Espírito Santo falar comigo. E eu escrevi 3 páginas de coisas que eu precisava mudar em mim. E aí eu percebi que tinha muitas coisas ainda que eu precisava. E aí, assim, eu acho que o Espírito Santo, ele é especializado em inteligência emocional. Não é, agora deixa eu falar, porque o fruto do Espírito Santo é o quê? Amor, bondade, longanimidade, alegria, e vai assim até chegar no domínio próprio. E ele é o nosso aconselhador, né? Exatamente. Então, ele trouxe aquela clareza pra mim, e eu lembro que nessa semana, o Lins, ele havia assistido aquele filme... Qual é aquele filme que... Divertidamente? Não, que por 40 dias... Prova de Fogo. Prova de Fogo. E ele começou a fazer coisas por mim. Então, ele mandou minha cadeira lá pra casa da minha irmã pra eu trabalhar. Ele mandou entregar o doce que eu mais gostava. Ele mandou um Uber me buscar pra me mandar pro spa. Ele ficava fazendo coisas. Aí, no sábado, eu falei pra ele assim, na sexta, que eu ia no sábado lá ver os nossos gatos, né? Daí eu pensei, tá, vou lá... Gatos inclui o seu, no caso, também nas entrelinhas ali que você... Desculpa, foi os gatos, né? Você queria lá me ver, no né? caminho eu fui orando. E eu falei, se for pra eu voltar, eu vou sentir que aquilo é meu lugar e que eu preciso lutar. Senão eu vou sentir indiferença. E deixei ser usada. Quando eu cheguei, eu tive certeza. E ali a gente teve a conversa e decidiu voltar. E ele estava em propósito de jejum, de oração, e falou pra Deus que se eu voltasse pra casa, do dia que eu voltasse, 3 meses seguintes, no terceiro mês, nós casaríamos no religioso. E nós já éramos casados no civil, mas não diante de Deus. E foi o que aconteceu. Assim aconteceu o nosso casamento. A coisa que eu mais recebo são casais onde não casam. A galera... E o casamento muda tudo. Tudo. E assim, tudo. Pra eu nós muda tudo. tento levar justamente essa reflexão. Por que você não pede ela em casamento? Vocês têm um financiamento junto, têm uma casa junto, compraram casa junto, têm filhos juntos, então. Mas não deram esse passo. Mudou alguma coisa pra você? Muda tudo. É como se tivesse virado... Eu digo que é como se... Nós dois concordamos nisso, que foi como se Deus tivesse virado uma chave dentro de nós. E a forma que você olha pro outro é diferente. O compromisso é diferente. E a gente sabe ali, a partir daquele momento, de fato, a mão de Deus tá ali. Né? E até porque, assim, no papel, o que acontece? É importante também, beleza? Só que nada se compara à emoção que você sente na cerimônia ali de Não casamento, né? Você vê todo aquele simbolismo ali, trazendo a noiva, enfim, né? Perante Deus, a bênção, né, de Deus, então... E é totalmente diferente, né? O pessoal fala que
quem experimenta, quem não experimentou, recomendo. Muito, muito bom. Sim, verdadeiramente. Assim, o tempo que antecedeu o nosso casamento, eu fiz jejum também, né? E nós estamos agora no propósito, e antes do casamento eu fiz esse propósito também por 17 dias. Então, também jejuei glúten, açúcar, leite, e minha amiga brinca que eu faço fotossíntese nessa época. Tá no sol assim. Gente, vocês não têm noção de tanta coisa que aconteceu nesses dias que antecederam o casamento. Eu orava pra Deus para que o dia do nosso casamento fosse muito abençoado. E assim, foi tão abençoado que era palpável a presença do Espírito Santo ali, a ponto de no dia seguinte, assim, quando caiu a minha ficha, eu ajoelhei. A gente tava no Hotel Vila do Vale, que a gente foi passar uma noite lá só, né? Eu ajoelhei, eu coloquei o meu rosto no sofá do lugar, e a única coisa que eu conseguia verbalizar era que Deus era lindo e que Ele era muito bom. Uhum. Porque, assim, sabe quando era pra chover, e deu um dia de verão, deu 31 graus. Deu 31 graus, um dia impecável. E assim, a palavra do pastor, sabe que é tudo perfeito? Tudo perfeito? Tudo perfeito. Eu não mudaria uma vírgula. Deus cuidou de cada detalhe. E por mais que foi um levante antes, e aí muita inteligência emocional. Porque é madrinha que não quer mais ser madrinha, é pai e mãe que quer se separar, é madrinha do outro lado se separando. Cada coisa que você pensa, não é possível. E aí a gente vê que o mundo espiritual existe, né? Existe. Gente, a última pergunta que eu queria fazer, eu acho que vocês já responderam, que era: o que eu faço? Eu tô prestes a me separar, ou um casal que está prestes a se separar, o que eles deveriam fazer? Qual é o primeiro passo? Vocês já exemplificaram com a história de vocês, mas quero ouvir um princípio rapidinho de cada um. O que você faz? Cara, no nosso caso, enfim, a gente experimentou, a gente passou pela separação, então se você olhar assim, a gente ficou 3 semanas ali afastados, né? Qual que foi a ideia, assim, o que eu faria, assim, de diferente? Realmente, a mulher, ela vai dar sinais, ela vai dando sinais, assim, e a partir do momento que ela não fala, isso é um prelúdio, né, uma anunciação, a mulher fala. Né? Uma anunciação de que ela já, vamos dizer assim, está indo ali para um caminho que não deve. E o homem, ele tem muita responsabilidade, cara, de manter, de segurar a família, né? Então, quando eu vi diante dessa situação, ele foi, perdi a minha família, eu preciso recuperar isso, né? Então, assim, beleza, primeiro identificar o que está incomodando o cônjuge de forma bem clara, saber quais são, né, esses contrapontos, e a partir disso você tomar efetivamente ações pautadas, né, nos desejos, das necessidades do outro, porque é sobre a necessidade do outro, né? Então um satisfazer a necessidade do outro de forma mútua. Acredito que é esse o seu caminho. E o que eu acho mais lindo, assim, da atitude que o Alex teve, é que eu tomei a decisão de sair de casa. Claro que eu recebi os sinais, não foi fácil, eu tomei a decisão de sair, e eu saí e ele respeitou meu espaço. E ele respeitou meu espaço de uma maneira linda. Ele orou, ele jejuou, ele pediu pra Deus, ele pediu pra eu orar junto, ele me respeitou. Em nenhum momento ele fez birra, em nenhum momento ele quis dizer que não entendia o que eu estava passando, muito pelo contrário. Ele falava o tempo todo, aconteceu por causa de nós dois. Não foi ela que saiu de casa. Isso aconteceu por nossa responsabilidade, por uma falta nossa, de nós dois. Então eu acredito que é isso, sabe? A mulher, ela dá sinais. Nós falamos muito mais que os homens em geral. Tem algumas exceções, mas geralmente a mulher fala mais. Ela mostra os sinais. E quando ela se cala, o marido, ele precisa estar atento a esses sinais. E eu acredito que essa vida de oração, de joelho dobrado, de orar um pelo outro, e de realmente olhar para os pontos que eu estou falhando, como eu falei para vocês, ele reconheceu, orou muito, reconheceu. Eu fui inspirada a escrever sobre mim mesma, para reconhecer, é um primeiro ponto. Mas mais que isso, a atitude de mudar, sabe? Quando você ama uma pessoa de verdade, você não casa pra ser feliz, você casa pra fazer o outro feliz, e vocês sabem disso. A gente acorda todo dia com a decisão de fazer o outro feliz. E quando eu faço o outro feliz, ele vai querer me fazer feliz também, é uma consequência. Então a gente precisa ter isso na nossa mente, de fazer o outro feliz. E se pra fazer o outro feliz eu preciso melhorar como pessoa, eu vou melhorar como pessoa. Seria arrogante, seria egocêntrico eu só olhar pra mim, eu sou assim mesmo e você tem que me aceitar assim, que muitos casais fazem isso. Eu sou assim, você me conheceu assim, e aí você nunca vai mudar, você tá na pedra, tá, né? Não existe isso. Então eu acredito que seja isso, você fazer um autoexame. A própria Bíblia fala para que nós façamos esse autoexame, então fazer um autoexame e entender o que eu preciso mudar.
Assumir a autorresponsabilidade. Eu acredito que dentro de um casamento, cada um tiver a sua autorresponsabilidade em dia, o casamento melhora cada vez mais. Porque se eu entender qual é a minha responsabilidade, aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso melhorar, ao invés de sempre ficar só apontando pro outro, e principalmente quando ele me aponta algo que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar, ao invés de eu revidar, ao invés de eu discutir, ao invés de eu me defender, eu me examinar. Se ela tá falando pra mim, ela não quer o meu mal, ela não é minha inimiga aqui dentro da minha casa. Ela tá falando porque eu preciso examinar. Então eu vou examinar e aí eu vou conversar depois com ela. O que eu percebi? Eu preciso mudar? Preciso melhorar? O que eu acredito que não? Que talvez seja uma interpretação dela com base no que ela viveu. Então eu acho que é muito sobre isso. De cada um se autoexaminar, orar um pelo outro e entender que casamento é servir, é atitude, é fazer pelo outro e decidir todo dia viver o casamento. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão, tá na camisa da Suzy, até a gente usa muitas vezes isso aí. Lindo. E algo legal é que cada um teve que, nesse período, olhar pra si mesmo e mudar questões em si mesmo. Você teve que, de alguma forma, aprender a conquistar a tua esposa de novo, você teve que olhar pra dentro de ti mesmo e ver, poxa, tem tanta coisa que eu tenho que trabalhar também, dentro lá daquelas suas 3 páginas. Antes que eu esqueça, é muito importante, quando a gente tá numa fase difícil do casamento, uma fase que talvez está beirando uma separação, qual que é a tendência? Você olhar para tudo que falta na pessoa. Para os defeitos, para o que ela não está fazendo, para o que ela é ruim, para o que ela faz que te incomoda. E aí é um exercício que você precisa ter muito autodomínio para você começar de novo a olhar para as qualidades, para o que ela é boa, o que te fez começar esse relacionamento, porque no final a gente só consegue olhar para os defeitos. Só consegue olhar para o que falta. E fazer esse caminho reverso, ele é desafiador. Mas o que segura o casamento? Você lembrar por que eu iniciei esse casamento. Por que eu tô aqui? E vai ficar difícil. Não vai ficar mais fácil. A gente tem que ser mais forte. Pessoas restauradas fazem relacionamentos restaurados. Amém. Gente, você que nos acompanhou até aqui, se você está vivendo uma situação parecida, como a Jo e o Alex já viveram na sua vida, faça alguma coisa. Te mexa, tome alguma decisão. A decisão que você pode tomar talvez seja ir lá na tua igreja e conversar com o teu pastor. A decisão que você vai tomar vai dizer, eu vou conversar com tal terapeuta. Nós estamos aqui também para te ajudar. Aqui no link da descrição você pode solicitar um atendimento. E de uma forma especial, no dia 23 de novembro, nós vamos ter o nosso dia para ativar o amor no casamento, onde nós vamos trazer ferramental para você trabalhar toda essa questão conjugal na tua vida, no teu casamento. Será uma oportunidade de você aprofundar, conhecer melhor teu cônjuge. Você pode dar uma olhada nos vídeos que nós já temos sobre esse evento, vários relatos. Tenho certeza que vai ser transformador. E acredito que vocês também devem ter alguma forma de acompanhar as pessoas. Então vocês podem agora fazer o convite de vocês, convite para as redes sociais, o que vocês gostariam de anunciar para o nosso público. Então, pessoal, você que tem hoje, né, o seu empreendimento, tem o seu negócio, você sabe, né, e recentemente, inclusive, teve um jogo até que eu cito muito, que foi o jogo do Brasil na Copa América, né, a gente sabe, o Brasil foi eliminado, ficamos muito tristes com isso, né, o país do futebol sendo eliminado aí na Copa, né, e você imagina se um atacante lá, ele tá lá na sua função primeira, que é fazer os gols, ele vendo todo aquele cenário, ele abrindo os braços lá no meio do campo, e meu Deus, os gols não saem. E a gente costuma dizer aí que o empreendedor também não pode ter essa postura de dizer assim, meu Deus, as vendas não saem. Então, se você é empreendedor, sabe que as vendas da empresa ela é prioridade 1, 2 e 3. Se ela não vende teu negócio, ele simplesmente não existe. E se você precisa de ajuda com vendas, né, eu vou liberar de forma excepcional, né, um diagnóstico para você. Você basta você entrar em contato aí, conosco, informar que veio por intermédio do perfil aqui dos nossos amigos que nos convidaram aqui para essa sessão. E atuei nessa parte, consigo colaborar contigo nesse aspecto de vendas. Hoje nós trabalhamos com empresas, né? Nós dois trabalhamos juntos, somos sócios, por isso sócio na vida e nos negócios. Então nós hoje estruturamos empresas, ajudamos empresas a conseguirem sair do operacional. A gente sabe que 100% é ilusão, mas sair desse operacional, parar de ser funcionário do seu próprio negócio, para conseguir focar em estratégias de crescimento, estruturando os pilares de vendas, liderança, processos e pessoas, para conseguir aumentar o faturamento, para conseguir faturar mais e até mesmo escalar o negócio. Então hoje nós trabalhamos juntos com outras empresas, principalmente em prestadores de serviços, para estruturar os seus negócios, e ficamos à disposição. E onde é que o pessoal encontra vocês nas redes sociais? @Joslaine Carlos, é isso mesmo. Coloca depois na descrição. Vai estar na descrição. @Alexander Lins. Isso. Também na descrição, pelo amor, porque olha... Suzy, teu recado final. O arroba?
É o que tu quiser falar, se quiser falar arroba, o que tu tem no coração ainda pra fazer. Eu li hoje de manhã o Mateus 5:8, e lá fala das bem-aventuranças, e tem um versículo que eu não sei agora se era a versão que eu li em casa, não consegui achar no online, mas era bem-aventurados os puros de coração, e tem a versão que eu tenho lá em casa, ele diz de colocar o seu interior primeiro em ordem, de voltar a ser original, que é puro. Puro é aquilo sem pecado, aquilo que Deus disse de você. Isso, e onde é que o pessoal nos encontra? A Suzy, @nafim com 2fs.atelier, e nós no @vocêeeu.coaching. Gente, muito obrigado que você nos acompanhou até agora. Muito obrigado a esse casal lindo e maravilhoso. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Amém. Obrigada pelo Obrigado convite. pelo convite. Adoramos o convite, principalmente por... nós temos, assim, uma questão muito especial com casamento, com família, né? Por ter vindo de famílias que a gente trouxe aqui para vocês. Então, a gente ficou bem feliz com o convite. Espero que esse conteúdo vá realmente transbordar na vida de quem precise, que seja uma semente a ser frutificada. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado.